Terra firma. Olá, pessoal. Eu tô olhando o microfone, que eu tô de microfone. Olá, pessoal. Eu sou o professor Luiz Roder. Esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal. E hoje é um vídeo da série Você Sabia? Eu tenho pesquisado sobre algumas músicas. Como eu fiz lá o vídeo da Casa do Sol Nascente, né, The House of Rising Sun. Eu fiz uma pesquisa, estava vendo um material aí, e eu vi uma história muito interessante de como o reggae ajudou a criar a música gótica. O quê? Verdade! Sim, na verdade, é uma história que envolve Bela Lugosi's Dead do Bauhaus. Tá? Então, assim, para você entender o que aconteceu, você precisa voltar lá no que eu tinha falado no vídeo do punk, né, do documentário punk, que ele vai tratar da questão do pós-punk. Então, quando acaba o movimento, não é que acaba o movimento punk, punk existe até hoje, mas o movimento punk começa a arrefecer, principalmente na Inglaterra, vai surgir um novo movimento. Aliás, o Gastão, no KZG, no Heavy Lero, com o Clemente e com o Fábio Massari, eles fizeram uma série sobre o pós-punk brasileiro que é magnífica, assim, muito legal para você entender isso. E o que aconteceu lá na Inglaterra, dentro dessa gênese que influenciou muito a gente aqui no Brasil e o mundo todo. Começa um movimento chamado pós-punk. O que é esse movimento pós-punk? Então você vai ter os New Romantics, você vai ter uma série de bandas assim. E vai surgir um movimento gótico, tá? Que muitas bandas que são góticas odeiam esse rótulo. Eu sei que a gente vai ter um comentário extenso aqui embaixo do Felipe Martichello, porque ele é um especialista no assunto. Cara, se tem um cara que eu respeito em relação a manjar de música gótica, de movimento, dessa fragmentação, é o Felipe. Ele é DJ, ele trabalha com pesquisa musical, assim, eu aprendo muito com ele. Tem um monte de banda que eu descobri que ele me arrumou, assim. Eu vivi essa época, eu tenho essa experiência mais empírica, mas ele é um especialista nisso. E nesse movimento, uma coisa que ele sempre comenta comigo, você vai ver os documentários e tudo mais, é, por exemplo, você vai ter um trio aí que vai formar o que a gente tem hoje das grandes vertentes do gótico, junto com o Bauhaus, que é Sister of Mercy, The Cure e Seals and the Bashes, né? Silks and the Bashes, que são bandas que renegam o rótulo de gótico, tá? Muitos gostariam de se associam à ideia mais do New Romantic. É uma coisa que um vídeo que eu vou precisar fazer aqui sobre o New Romantic, o movimento New Romantic, que é muito interessante. Mas vamos entender isso, porque o que eu quero chegar aqui é como que o reggae influenciou a criação do movimento gótico, da música gótica. A grande música gótica, vista como gênese do movimento gótico, é a música Bela Lugosi's Dead do Bauhaus. Bauhaus, que é uma banda que vai deixar um legado pra gente de outras bandas. Vai ter o Peter Murphy, Loves and the Rockets, um monte de coisa aí. O que acontece? A Inglaterra, ela estava no final dos anos 70 consumindo muita música reggae. Muito reggae, tanto que você vai ter várias bandas, por exemplo, que mexem com sons radicais, com temáticas complicadas, e não, por exemplo, você vai ter skinheads, que os punks e os skinheads vão estar ouvindo ska, vão estar ouvindo reggae. Então, eles estavam nessa brisa aí de ouvir muito esse tipo de som vindo da Jamaica. Lembrar que quem fez o reggae estourar é o Eric Clapton, que é um inglês, né? Ele grava I Shot the Sheriff, a música estoura, todo mundo fica conhecendo o reggae, para você entender. Era uma música extremamente regional da Jamaica. E essa explosão da I Shot the Sheriff vai fazer com que as pessoas comecem a consumir o reggae. E na Inglaterra, que é
o país na Grã-Bretanha, que é a origem do Eric Clapton, as pessoas criam uma fascinação. E eles começam a ouvir muito dub. O dub é aquela música que eu já falei antes. Ela fica dando aquela dub é de dobrar, ela fica dobrando a nota, repetindo a nota infinitamente. E o pessoal do Bauhaus, muito influenciado por esse estilo de música, quando foi gravar uma das primeiras músicas deles, eles quiseram fazer um dub, mas eles meteram um puta de um pedazão de flanger com eco, aumentaram isso e fizeram um dub muito arrastadão, que é a música Bela Lugosi's Dead. Vá ouvir a música Bela Lugosi's Dead para entender do que eu tô falando. Eles vão pegar uma letra que vai tratar do personagem Bela Lugosi, né, do ator Bela Lugosi, falando que ele morreu. A ideia, por exemplo, dos riffs da guitarra do Bela Lugosi, os membros do Bauhaus falam, que era a ideia de você ter aquela sensação do voo do morcego, então com aquele eco, com aquele flanger, então você sentia a movimentação como se fosse asas de morcego batendo. E eles se inspiraram isso onde? No dub. Então eles tentaram fazer um dub do jeito deles, pós-punk, com uma temática de morte, de uma coisa sombria, do Drácula. Então eles juntaram dois elementos, o baixo do Bauhaus é muito legal, e o baixo na música gótica, ela vai ser essencial. Você quando ouvir, por exemplo, The Cure, os primeiros do The Cure tem muito mais elementos punks do que necessariamente do que viria a ser a música mais elaborada do The Cure. Então o que acontece? Que é magnífico, The Cure é uma coisa. Então o que o Bauhaus vai propor ali? Ele vai surgir com uma nova estética sonora, baseado na ideia do dub, mas que com os efeitos que eles botaram e o modo como eles criam aquela repetição do dub, só que dando um espaçamento maior entre as notas e aquela repetição para dar esse movimento da asa do morcego que eles falaram. Tanto que uma coisa que era todo gótico odiava nos anos 80, quando eu era headbanger, né? Era ser chamado de morcegão, né? Um apelido pejorativo, que depois muitos góticos assumiram. O movimento gótico ele é muito complicado, assim, eu não vou entrar demais aqui nesse momento, por uma questão há muito preconceito, modo de ver, e ele é um movimento que hoje, o que eu falei, fiz a citação do Felipe aqui, ele explodiu, ele se fragmentou em tantas coisas eletrônicas, você tem EBM, você tem várias faces, coisas voltadas para coisas mais medievais, mais orgânicas, né? Música eletrônica que explodiu a cabeça de todo mundo. E começa onde? Muitos colocam como nessa construção do Bauhaus. Então a ideia aqui é provocativa, é como o reggae formou a música gospel, a música gótica, tá? A temática gótica, você tem que entender o seguinte, então no Bauhaus a gente tem três elementos. Você tem o nome Bauhaus, que é a escola de arte que propunha uma estética nova dentro da arte, uma escola alemã, né, de uma organização e de uma estética diferente para um mundo, uma coisa funcional. E o gótico, por isso que eles vão ser chamados de New Romantics ou de góticos, porque eles vão buscar onde que é a referência dessa letra do Bela Lugosi's Dead. Ele vai lá num conto da segunda fase do romantismo, que é conhecido como o movimento gótico original. Você vai ter Álvares de Azevedo, você vai ter esse pessoal, o Lord Byron. Então vão ser as citações recorrentes que vão aparecer no movimento gótico, que começa tudo amalgamado nessa música do Bauhaus, que começou tentando tocar um dub lá e fez essa música magnífica que é Bela Lugosi's Dead. Eu até falo dela, que o clipe dela, ele aparece, né, na abertura do filme do The Hunger, né, do Fome de Viver
do David Bowie, mas que ele vai amalgamar todas essas ideias. Então ele vem com essa inspiração da música reggae, do dub, bota um monte de efeito e cria essa sensação sombria que tem nessa música. Ouça a música para entender o que eu estou falando aqui, se você não conhecer Bela Lugosi's Dead. Então essa coisa eles falam de ter o movimento da asa do morcego, de dar essa coisa soturna para casar com a ideia da letra do Bela Lugosi, o grande vampiro, o grande representante dos filmes de terror. Então você vai criar uma estética para o movimento desde então com essa música, de uma coisa um pouco do movimento BDSM, dessa coisa, desse romantismo, das coisas sombrias, dessa segunda fase do romantismo, dentro dessa estética que o Bauhaus coloca de criar uma nova arte, de criar uma arte organizada ao mesmo tempo, assim, e de trazer essa temática mais sombria, né? Você pega, por exemplo, eu particularmente, eu sinto o movimento gótico muito erotizado, assim, é uma coisa que mexe com as sensações, que mexe com essa coisa meio BDSM na cabeça das pessoas, assim, tem um toquezinho de Marquês de Sade aí que faz a fantasia das pessoas voarem longe. Ok? Então a história é essa. Se eu estiver falando um monte de bobagem, me avisa aí, tá? Felipe, me corrija, tá? E eu não sei se você já tinha parado para pensar, eu tinha visto essa história. E eu vi essa semana que eu tô gravando o vídeo aqui, e eu achei genial, assim. Aí eu comecei a prestar atenção, falei, pô, realmente faz todo sentido. Pode ser que não. Mas, segundo o vídeo, tem uma grande influência e tem algumas entrevistas deles que eles falam, a gente tentou tocar um dub aí e saiu a Bela Lugosi's Dead. O poema de hoje é A Plateia, como a gente tem essa coisa, e aí como é que é essa coisa? Porque a partir do momento que a obra cai na mão da gente, ela começa a tomar os rumos. Então foi o que aconteceu com a música gótica. Esse pós-punk virou um movimento próprio, né, que é a música gótica, que é renegado por muita gente, mas que é amado por outros. E aí você vai ter o goth rock, você vai ter várias releituras disso. Então você vai ter bandas de black metal voltando e pegando essas influências. Você vai ter banda de rock, banda de música eletrônica, e o movimento gótico é muito legal porque ele é muito amplo. Tem um festival chamado Castle Fest. Se você puder dar uma olhadinha aqui em vídeos do Castle Fest, você vai ver como é muito doido, assim, tem as pirigóticas, né, aquela galera que usa as máscaras muito loucas, os clubber góticos lá, como o pessoal costuma falar, tem uns memes muito engraçados, o pessoal não gosta, desculpa aí. Mas que a gente tem que ter bom senso. Como o Red Banger tem as suas coisas engraçadas, todo movimento, a gente vai ter a parte séria, a parte teórica e a parte que vai dar brecha pra gente fazer piada, porque o ser humano é uma piada, né? E a plateia é muito responsável por isso. Ela vai se apropriar disso e dar vida própria. A partir do momento que você lança uma obra, a partir do momento que eu lancei esse vídeo não é mais meu. Ele também é seu. E eu perco o controle sobre o que eu disse aqui, por incrível que pareça. Às vezes, por mais claro que eu tente ser, as pessoas vão entender o que elas querem também aqui e vão transformando isso. É isso que a arte faz, como vai ser com o poema. A plateia. Ela aguarda ansiosamente pelas novidades que possamos criar para os seus anseios plenamente saciar. Todos precisam de novos capítulos, de novas histórias, que ouvem para depois contar a outros do seu próprio modo. E esta plateia, que é a existência, é fera implacável, em que a sua fome não cessa, mesmo no final de nossas vidas. É o que o Bauhaus fez com o dub deles. Quando que eles iam imaginar que eles iam criar um novo movimento em torno disso? Tá? Não é necessariamente o Bauhaus vai ter feito a primeira música gótica. Quando você começa a pesquisar essas coisas, você vai achar que alguém já teve alguma nuance disso e tal. É que nem o thrash metal começa com Metallica. Não, o Motorhead gravou a música Overkill que tem a bateria thrash. A gente sempre vai poder discutir sobre isso. Mas é uma música que simbolicamente deu cara ao movimento, esteticamente falando. Beleza? Diz aí, principalmente você, Felipe,
Concorda com o que eu falei? Esqueci de falar. Eu sei que vai ter texto aqui embaixo. Grande abraço para vocês. Diz aí se vocês gostaram do vídeo. Se não gostaram, preste atenção, ouça a música e vê esse detalhe dessa levadinha da guitarra e essa ideia da batida da asa do morcego aí. E me perdoe se eu cometi algum erro aqui. Grande abraço, deixa o like, o dislike, se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.